Trindade. Trindade é um tema caro, é um tema valoroso, né? Negá-la é perder a vida, né? Mas ao afirmá-la, você pode ficar meio perdendo a cabeça, ficar meio louco, né? Parafraseando. A gente sempre começa com o primeiro slide que diz sobre teologia sistemática, né? O que nós estamos estudando, a gente sempre volta nesse slide que ele vai estar em todas as aulas. Ele vai estar se repetindo de propósito. Então, assuntos bíblicos agrupados em temas sistematicamente ordenados, cobrindo tudo o que a Bíblia diz sobre aquela doutrina específica. Então, nós hoje vamos estar nas Escrituras, provocando, né, forçando um labor teológico para entender esse grande tema, e vamos fazer isso olhando para as Escrituras como um todo. Claro que a ênfase de hoje, eu não vou negar, é no Novo Testamento. E assim como nós entendemos que a revelação de fato é progressiva, nós vamos sim falar de alguns trechos do Velho Testamento, mas a nossa ênfase hoje é mais no Novo Testamento. E eu já vou dizer por quê, tá bom? Esses são os nossos pontos que vão vir aqui: a Trindade, a natureza da Trindade, as pessoas da Trindade, a pericorese. Não sei se de repente quiser encostar ali, a luminosidade pode puxar um pouquinho mais, né? São os nossos 4 temas para você anotar. Ao fim desse estudo, eu espero objetivar o seguinte: de que a tua e a minha compreensão acerca do Deus bíblico se torne maior e, portanto, o conhecimento acerca desse Deus transborde em adoração. Nós precisamos, ao nos debruçarmos diante de uma aula densa, ter a certeza de nossas limitações também. Não somente a limitação de cada um, a limitação individual, mas a limitação onde a Escritura disser até aqui, aqui já não, aqui você já não toca. Isso não deve ser para nós um motivo de frustração terrena, porque aquilo que Deus decidiu revelar a nós é o suficiente para preencher nesse tempo a realidade de viver Deus, a necessidade de viver Deus. Por isso, há coisas das quais nós vamos mencionar aqui hoje, onde a Bíblia vai e para, e ela fala assim, é até aqui. Mas as coisas mais à frente você vai saber diretamente com Deus, no modo como Ele também quiser revelar. Trindade, a natureza da Trindade, as pessoas da Trindade e a pericorese. Os 4 principais referências bibliográficas que a gente está usando são esses aqui hoje, tá bom? A gente vai usar muito Santo Agostinho, a gente vai falar do livro dele, A Trindade. Ele é quase que estruturalmente boa parte, 60% das citações. Muito também a gente tirou da teologia sistemática do Franklin, estruturas também de conceito, você vai ver logo que tem da Confissão Batista de 1689, e do ponto de vista de relacionar a Trindade com o mundo e uma visão mais ampla desses significados, nós vamos ter Vestígios da Trindade, do Peter Leiter. Alguém já leu esse livro? É um livro muito bom, de verdade. Partindo deste princípio, eu abro com Lucas 3, 21 e 22, onde você vai ler a partir da segunda metade comigo. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Versão Almeida, corrigida fiel e corrigida atualizada, a revista atualizada. Nós precisamos entender que o que está escrito aqui traz para nós uma série de disposições conceituais teológicas e que não é apenas uma narrativa, embora seja uma narrativa de um fato, mas existe todo um campo teológico que é exposto para nós em um só versículo. O Espírito Santo desceu em forma corpórea, e isso não quer dizer, obviamente, que ele tenha corpo, mas ele se tornou visualmente possível dentro daquele significado.
Você já deve ter visto isso acontecer, por exemplo, no Velho Testamento, com aquelas teofanias, aquelas aparições, né? Abraão adora e aparecem 3 seres celestiais, um deles, Abraão se prostra e adora. Você já deve ter visto isso também, por exemplo, os pais de Sansão também, quando vão receber a informação de que teriam um menino especial que viria cumprir determinado propósito, também há uma aparição magistral. Em Josué, você também que estudou Josué no início desse ano, lembra? Josué capítulo 4, 5, se não me falha a memória, aquele ser, né, o capitão dos exércitos do Senhor aparece ali e Josué o adora. Não dá para dizer com toda a precisão que é Jesus, o Filho, mas não dá para negar que recebe adoração, portanto é Deus. Mas antes de antecipar temáticas, eu gostaria de que você pudesse ler o que a nossa confissão de fé, né? Vamos estabelecer conceito? É bom, né? A gente começa no conceito e depois vai trabalhando esse conceito ao longo do nosso processo de estudo. Dê uma olhada de que modo a nossa confissão de fé batista orienta a compreensão da Trindade. Preste bem atenção nos significados, fique atento ao texto. Enquanto você estiver lendo, né, você vai ouvir a minha voz, você vai ficar lendo e prestando atenção nos movimentos que as palavras trazem em termos de significado. O Senhor nosso Deus é somente um, o Deus vivo e verdadeiro, cuja substância está em si mesmo e provém de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida, senão por Ele mesmo. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justíssima e imutável, e para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e benignidade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, o recompensador daqueles que o buscam diligentemente, contudo justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, e que de modo nenhum inocentará o culpado. Aqui está tratando um aspecto muito importante que já será mencionado dentro da compreensão trinitária, que é o aspecto de que o Deus triuno é único em seus parâmetros morais, em seu poder, em sua glória. Então, quando nós estamos falando das pessoas da Trindade, nós estamos falando delas e usando estes termos aqui para todas as 3 pessoas. O Deus triuno em sua revelação pessoal está aqui. Eu gosto muito dessa explicação aqui da confissão de fé batista, porque ela traz um alargamento muito grande. Ainda vai falar sobre pessoas, mas ela traz uma dimensão muito grande de toda essa beleza que Deus é e de todos os atributos ou perfeições de Deus. Quando vai falar da tripersonalidade de Deus, e mais um conceito, outro conceito, o fato de Deus ter 3 pessoas, a nossa confissão batista trata assim a nossa compreensão. Neste ser divino e infinito, há 3 pessoas: o Pai, a Palavra, o Filho e o Espírito Santo, de uma mesma substância, igual poder e eternidade, possuindo cada uma inteira essência divina, que é indivisível. O Pai de ninguém é gerado ou procedente, o Filho é gerado eternamente do Pai, o Espírito procede do Pai e do Filho, eternamente. Todos infinitos e sem princípio de existência, portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Olha que coisa grave são as afirmações finais aqui da confissão. Nós dependemos
de compreender isso, e nós dependemos de ter nessa compreensão total a nossa própria plenitude de vivência em relação a Deus. Portanto, a tripersonalidade de Deus não é apenas algo que eu descubro e vou guardar nos meus arquivos cristãos. Daqui eu já tenho duas coisas. A primeira, que eu volto para aquele slide, é a definição de quem Deus é, enquanto sua realidade, substância, una. E a segunda, que acabamos de ler, é de que Deus revela a si mesmo em 3 pessoas. E aí eu tenho que já usar um termo que tem que ficar claro para nós. Deus é 3 pessoas. Isso parece uma quebra gramatical, mas é fundamental, porque nós não vamos nem sequer pensar de submeter Deus a nosso próprio pensamento e distinção gramatical ou da nossa modo de acomodação das palavras, né? Como em Hebreus vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aqui a gente também vai dizer, Deus é 3 pessoas. Fica feio de falar, mas é a realidade que nós vamos estudar já. Então, 2 conceitos principais aqui, a substância de Deus em suas atribuições e a tripersonalidade de Deus. A gente vai trabalhar basicamente nesses 2 termos, tá? A gente vai trabalhar na questão de Deus ser uno e também na questão de Deus ser triuno. Estou indo devagar, a gente vai chegar lá. Eu tenho versículos aqui que eu trouxe para vocês, e o que eu quero dizer, eu acho que primeiro, antes até de ler, pode deixar, não tem problema, eu queria dizer para você que existe no Velho Testamento palavras como errad e errit, são palavras hebraicas, que traduzem certa possibilidade de pluralidade. Você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, Deus criou Adão, e aí quando ele cria Adão e depois ele cria Eva, ele chama um de cada nome, né? E já faz uma distinção de gênero ali. Mas eu gostaria de deixar uma coisa clara para você, de que quando nós somos cristãos e admitimos que Deus se revela progressivamente, nós não precisamos ficar cativos a tentar talvez flexionar uma palavra para que a Trindade esteja estabelecida no plural de Elohim, por exemplo. Isso é muito importante, sabe por quê? No Velho Testamento, Deus dá vestígios, ou nos deixa pistas claras do que virá a ser a revelação do Novo. Mas Deus não se obriga à nossa curiosidade. Por isso, quando eu estou vendo assim, né, Gênesis capítulo 1, né, no princípio Deus criou o quê? Você sabe de cabeça? Eu sempre recito para as minhas filhas lá, o nosso catecismo de memória lá, né? No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o quê? Havia trevas sobre a face da... E o que mais estava? E o Espírito de Deus. E disse Deus... Bom, eu aprendi num outro seminário que eu fiz lá uns 6 anos atrás, que se haja era Jesus, né? Porque ele é o verbo. Olha, é uma forçação muito grande, porque ali não está buscando isso, né? E haja. Então aí, ó, tem o Pai, tem o haja e tem o Espírito. Não há uma necessidade desse tipo de posicionamento. Por um motivo muito simples. A revelação sendo progressiva, ela não está submetida à nossa agenda de escrutínio exegético ao ponto de a gente tornar isso algo desse tipo. É mais fácil ver Gênesis 3,15 e olhar e pensar, é Jesus, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Acho que é mais compreensível em termos revelacionais do que a gente tentar achar Jesus no ágia da criação, né? Agostinho também advertiu de que a gente tem que ter esse cuidado, né, de não ficar tentando achar 3 em tudo, porque não é por aí que você acha a Trindade. E por isso eu gostaria de enfatizar a você, aluno da Escola Bíblica Dominical, de que no Velho Testamento nós temos sim evidências muito claras. Salmo 110 diz, disse o Senhor meu Senhor. Poxa, como é que é isso? Disse o Senhor ao meu Senhor. Como é que você lê o Salmo 110 e fica assim, quem é o Senhor do Senhor? Aí você vai ver que o Senhor do Senhor é o Senhor Jesus, o Deus Pai. E aí você entende o Salmo. Eu não sei nem se Davi entendeu o que ele escreveu, mas eu sei que isso faz todo sentido para a nossa compreensão futura. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou estar enfatizando o conceito trinitário.
eu vou estar enfatizando para você aspectos teológicos e eu não vou estar recorrendo enfaticamente ao Velho Testamento. Não porque não há lá, eu posso citar, eu separei um monte de versículos, não disse cita um, cito 10, né? Mas eu não vou estar, por exemplo, eu posso trabalhar com você o Shema de Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor, vosso Deus é o único Senhor, está falando da unicidade de Deus. Mas eu gostaria de enfatizar o Novo Testamento intencionalmente para a compreensão da Trindade, não necessariamente esgotando as Escrituras. Está claro isso? Só aqui, hoje, quantos versículos eu já citei aqui de Velho Testamento? Um montão, né? Falei de Josué, falei do Shema, falei de Gênesis, podemos falar de Ezequiel, Vale dos Ossos Secos. Ali é, sim, uma dimensão trinitária, né? Fala o Espírito. Quem é o Espírito, né? Então eu gostaria de que você pudesse perceber aqui, essa caminhinha deu uma esticada, de repente a gente melhora, não sei, acho que não dá não, né? Pode ser que corte. Temos aqui versículos, chegando um pouquinho para lá, mas acho que deu, hein? Acho que deu, melhorou um pouquinho, tá? Melhorou um pouquinho. Vamos lá. 1 João 5,7, olha o que diz aqui, ó, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Mateus 28,19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Está vendo as referências claras de uma construção trinitária muito evidente? Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das boas obras. Aí está falando desse entrelaço que nós vamos estudar no finalzinho. 1 Coríntios 8,6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Puxa vida, ele fala uma coisa do Pai, depois ele vai e repete, fala a mesma coisa do Filho, fala que há um só Deus. Como é que se lê isso? João 1,14 e 18, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nossa, monogênese, que em grego aqui quer dizer o único do gênio, único do gênero. Quem usa essa expressão é João, mas nenhum evangelista usa essa expressão, e eu temo por não citar isso. Ele faz isso porque obviamente é o último evangelho a ser escrito, a própria revelação está muito mais clara para João em alguns termos. Quando vier, porém, o Consolador, no grego não está um Consolador, está desse jeito, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede e se dará testemunho de mim. Nós temos o suficiente para discutir Trindade. Embora Santo Agostinho, nesse esplêndido livro A Trindade, possa apontar para uma realidade clara de... Agostinho não chega falando de versículos no livro, não fala nada, ele já presume o seguinte: Trindade é verdade. Conceito de Trindade não tem que ser discutido se é verdade, já é verdade. Ele já chega dizendo, é o livro da maturidade de Agostinho, já é verdade, a gente não tem que ficar provando que a Trindade é verdadeira. Ele discute o livro todo sem perguntar para você se você acredita em Trindade, porque ele já presume que Trindade é realidade fundante, tá bom? E aí eu começo, né, com Santo Agostinho. Tem alguma pergunta até agora? Eu sei que é muito preliminar, mas tem alguma pergunta? Não? Tudo bem? Sendo ainda muito jovem, diz Agostinho, iniciei a elaboração destes meus livros sobre a Trindade, né? Os 5, que é o Deus sumo e verdadeiro. Agora, entrando em anos, trago-os a público. Agostinho morre 10 anos depois. A cidade dele é invadida pelos vândalos, tomada pelos bárbaros, naquele processo de queda do Império Romano do Ocidente. Mas Agostinho, nessa obra final dele, né, ele consegue trazer uma definição que os pais ocidentais não conseguiram trazer como Agostinho trouxe. Ele realmente foi muito preciso e nós subimos sobre seus ombros depois dele para fazer teologia trinitária, sem dúvida nenhuma. Tertuliano
cunhou o nome, né? O Trinitas veio dele, mas a compreensão trinitária veio de Agostinho. Nós vamos usar então esse livro, que é um livro que é extremamente... Não é um livro difícil de entender, você entende o que está escrito, só que é muito denso. Então você tem que ficar revisando, tá? Olha o que Agostinho diz sobre o Deus Trino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, isto é, a própria Trindade, una e suprema realidade, é a única coisa a ser fluida. Una quaedam summa res, não sei o que significa, procurei, mas não descobri. Bem como de todos, se é que pode ser chamada coisa e não de preferência a causa de todas as coisas. Se também pudesse ser chamada de causa, ele vai usando palavras e ele vai migrando para palavras que ele fica com medo até mesmo de usar terminologias que sejam reducionistas para a Trindade. É coisa, não é coisa, é causa. É, mas também não é só a causa. Olha a preocupação dele com as palavras. Não é fácil encontrar um nome que possa convir a tanta grandeza e servir para denominar de maneira adequada a Trindade, a não ser que se diga que é um só Deus, de quem, por quem e para quem existem todas as coisas. Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, cada um deles, Deus. E os três são um só Deus, para si próprio, cada um deles é substância completa, e os três juntos, uma só substância. Eita! Forte demais, né? Se botar Jesus, se botar o Espírito, Jesus enquanto realidade da plenitude de Deus, como diz Colossenses, nele habita toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus de tal forma que não está faltando Deus quando Jesus está. Isso é muito grande, porque nós conhecemos coisas que se dividem. Nós fazemos um grupo de pessoas, dividimos elas e aí elas já não são aquela quantidade que elas tinham. Mas a presença de Jesus, por exemplo, a presença de Jesus entre os discípulos, a presença de Jesus em qualquer lugar por onde ele passou, não era uma parte andante de Deus, mas Deus todo. É até aquele limite a gente fala, peraí, a coisa foi para outro nível. Foi, certamente que foi. Agostinho completa, falando aquilo que você vai ver outros falando, Atanásio. Olha, o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. O Pai é só Pai. O Filho, unicamente Filho. E o Espírito Santo, unicamente Espírito Santo. Os três possuem a mesma eternidade, a mesma imutabilidade, a mesma majestade, o mesmo poder. No Pai está a unidade, no Filho a igualdade, e no Espírito Santo a harmonia entre a unidade e a igualdade. Essa frase é espetacular. Se fosse só essa frase, tinha uma aula inteira, mas a gente vai beliscar um pouco dela. Esses três atributos, todos são um só, por causa do Pai, todos são iguais por causa do Filho, e todos são conexos por causa do Espírito Santo. Aqui ele está expressando movimentos que a Escritura faz. Você vai ver Paulo em Efésios dizendo, há um só Deus, um só Pai, um só batismo, um só... Ele pega essa unicidade que o Pai traz por conta do princípio do Pai ser o gerador de Jesus, e Agostinho vai dizer algo assim mais ou menos, gerado, mas não como a sua mãe fez você. E aí a coisa começa a complicar, mas a gente vai chegar na geração de Jesus, na procedência do Espírito. Vocês acharam bonita essa explicação dele? Escreve com poesia, né? Escreve fazendo a coisa ficar bela, tá? Então, nós precisamos primeiramente afastar, através desses processos, algumas considerações como a tripartição, né? Lembra daquele cantor que era dos três? Não tinha? Por que eu gostaria de abrir uma reflexão aqui? Como pensamos pouco a respeito de Deus? Para que esse homem chegasse a esse ponto, ele pensou muito para falar de Deus. Ele usou muito labor teológico, né? Eu vou escolher a melhor palavra, deve ter rabiscado, escrito outra, não, essa não pode, essa pessoa vai entender que Deus é três, Deus vai entender que Deus é parte. A primeira coisa é, nós estamos diante de um tema que vai te fazer pensar muito, que precisa fazer você gastar tempo para pensar. Isso é uma exigência, tá? Como nossas orações têm poucas palavras que de fato buscam ao máximo falar de modo trinitário, concorda?
nossa pobreza na fala, pobreza na oração, diz muito a respeito da nossa pouca reflexão teológica trinitária. Se somos os que adoram o Deus triuno, isso devia estar cheio de palavras densamente providas das Escrituras, da reflexão teológica, mas as nossas orações são muito dificilmente trinitárias, ou quando são de fechamento, uma doxologia trinitária, né? A gente faz quase que do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e amém. Nossa pobreza doutrinária se manifesta muitas vezes no modo extremamente limitado em como falamos de Deus. Você concorda com isso? Eu estava vendo o Iago Martins no Cortes do Flau. Vocês viram ele? Não vi tudo não. 3 horas? Caramba, não dá, né? Mas eu cheguei na metade agora. E um dos caras que estava lá, né, fazendo um dos dois que estava fazendo um bate-papo com o Iago Martins, estava tentando dizer: Deus é uma força, Deus é uma energia, mas eu não acredito que Ele é pessoa. E o cara estava tentando, segundo suas próprias cogitações, trazer uma compreensão de Deus. E aí eu vi a cara do Iago assim, e o Iago começou a transmitir para ele realidades de Deus, e falando muito bem, falando com muita propriedade, com muitas boas palavras, né? Ao ponto de que ao longo da trajetória do diálogo, você vê que o cara já vai ficando um pouco, ele até muda, ele vai usando algumas palavras que o Iago, isso aí que você está falando, pode até ser, porque o que eu quero dizer é que nós precisamos ter muitas palavras realmente para falar de algo grandioso como essa. Por isso, lidar com um tema como Trindade nunca pode ser fazer de qualquer maneira. E eu nem espero que, caso a gente não chegue até o final, eu faço questão de continuar. Em seu entendimento, Deus é incompreensível, ou seja, naquilo que é a sua totalidade, de tudo que Deus é, não dá para compreender tudo. Mas Ele não é incognoscível, não é possível não pensar, não é possível não trazer compreensão para isso. Não temos tudo na cabeça, a gente não consegue chegar no tudo, mas não significa que aquilo que se pode revelar, aquilo que Deus revelou, não por nós seja alcançado, ou seja, não é incognoscível, não é impensável, não é incompreendível, embora exista um todo que não nos é alcançado. Está sendo claro até aí? Então é preciso labor teológico, é preciso esforço para você trazer essas coisas dentro da sua fala, você inserir esses termos, e é preciso que isso seja feito, e você já vai ver, eu espero que você veja um pouco disso. Na Trindade também, no livro 5, que é o livro que eu mais usei, vai estar assim, todo aquele que refletir sobre Deus desse modo, embora não chegue a conhecer plenamente o que Ele é, contudo, enquanto pode, como homem piedoso, evitará pensar dele o que Ele não é. Espetacular! Essa frase é para a vida. Você tem todo o direito, né, de dizer: eu sou limitado, eu não consigo alcançar tudo. O que você não pode, eu também não posso, e aí eu recuei de algumas posições. Eu já não as fazia, mas eu recuei mais ainda em virtude do estudo para esse livro. Em que eu recuei? Por exemplo, eu recuei de tentar fazer com que as minhas crianças entendessem a Trindade por meio de analogia. Porque a analogia reduz a Trindade a um ponto, né, de que você vai tentar botar água no gelo e no vapor, você vai ver o movimento e vai falar: por aí, Trindade, tá vendo? Olha como é que esse negócio, você vai fazer uma coisa errada. Então eu coloquei aqui, como é que a gente pode errar nesse sentido, né? Estudando pouco, a gente pode errar, usando analogias que são insuficientes para comportar a grandeza trinitária e usando meramente a lógica para pressupor Deus. São reduções de Deus. Me fala uma analogia da Trindade que você já ouviu e que você vai abandonar hoje. Fala aí, levanta a mão, manda uma aí. E mais uma frase aí da Trindade: a fé busca o entendimento e encontra. Olha que coisa magnífica isso. A fé busca, o entendimento encontra. Por isso diz o profeta: se não credes, não entendereis. Do outro lado, o entendimento prossegue buscando aquele que a fé encontrou.
pois Deus olha do céu para que os filhos dos homens, como é cantado no Salmo Sagrado, para ver se alguém que tem entendimento e busque a Deus. Logo, é para isso que o homem deve ser inteligente, para buscar a Deus. E aí? Inspirador, não é? Então, isso está em um livro sobre a Trindade. E o João está sorrindo agora, que ele abandonou a camisa dele e agora ele está vivendo uma novidade de vida. Mas é lindo, é inspirador. Você lê isso e você fala, magnífico. É para isso que eu sou inteligente, para poder entender Deus e buscá-lo e glorificá-lo de modo pleno. Essa compreensão nos leva então a um primeiro ponto central, né? Não vai dar tempo não. Primeiro ponto central, já me conformei que não vai dar tempo. É a natureza da Trindade, tá bom? Vamos lá? Natureza da Trindade, a gente está começando aí essa história. Até para usar as palavras que a gente vai usar, a gente precisa entender que é uma tentativa, é uma busca por usar palavras que cheguem a algum nível de expressão. Então a primeira palavra que a gente vai usar é substância, né? Primeiro, as pessoas da Trindade não são três indivíduos separados, antes cada uma das pessoas divinas é idêntica às demais ou à própria substância divina. E deve-se afirmar que cada uma das pessoas habita nas outras ou é inerente às outras, como Agostinho escreveu. Eu não botei, deixa eu ver, acho que não botei não, a inscrição de Agostinho, passa aí, botei não, que vacilo, né? Tudo bem, volta lá para aquele pedaço lá. Substância, como é que a gente pode trabalhar a ideia de substância? Quando você pensa em substância, você não pensa em alguma coisa como um elemento, ou uma água, ou zinco, ferro, mercúrio. Você pensa em alguma coisa, né? Você pensa em algo que parece ser estruturalmente aquilo que é a parte de dentro de alguma coisa, né? Mas quando a gente está falando de substância dentro da perspectiva trinitária, é a única palavra que pode não atribuir algo a mais no que não está sendo dito, mas ainda assim ela não é suficiente para dizer que Deus é de uma mesma coisa. Deus tem em sua natureza, Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma, olha a dificuldade, composição. Deus não é composto, a mesma, Deus é feito da mesma coisa, Deus não é coisa. Então substância, eu fui lendo as teologias sistemáticas, é a palavra que menos problemas traz para dizer que aquilo que Deus é, Ele o é inteiramente igual em suas três pessoas, e nada em Pai, Filho e Espírito Santo no que diz respeito ao que eles são é substancialmente diferente. Essa palavra é cara com relação à unicidade de Deus, o fato de Deus ser uno. Porque você pode pensar assim, mas Jesus agora tem carne. Jesus realmente se revestiu de carne e permanece revestido de carne no céu, mas isso não atribuiu à divindade humanidade no sentido da substância daquilo que a divindade é ter mudado. Deus não passou neste sentido a ser humano, mas ao mesmo tempo você tem que trazer o suporte de que Jesus é humano. A hipostase, né? Essa sobreposição de aspectos que você não pode negar. Por isso, quando a gente está falando de substância, isso é importante para definirmos. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos de coisas que são refutadas quando você entende que Deus é substância. Jesus, por exemplo, ele entra no tempo e assume forma corpórea, mas nós compreendemos que Jesus é coeterno. O Logos encarnou, o Logos se revestiu de carne, mas o Logos não mudou de substância. Quando nós citamos João ali para falar que ele é o monogênito, né, o unigênito, ou aquele do único do gen, a gente está falando de substância, a gente está falando de que Jesus e o Pai são do mesmo, da mesma substância. Isso é importante para que você não humanize Deus, não traga a Deus substância humana, aquilo que é a raça humana, para que você possa compreender
que Deus não se confunde com a criatura, isso é muito importante. Existem religiões que falam sobre isso, sobre o fato de que Deus está em todas as coisas. Não são poucas religiões que assumem que Deus está nas árvores, Deus está nas águas, Deus está em todos nós, e isso não é uma verdade de substância, não é assim, né? O fato mesmo de Deus habitar nos crentes não faz com que os crentes se tornem deuses e nem tampouco Deus se torne humano. Portanto, entender que a substância de Deus é imutável é muito importante, para que não hajam confusões com religiões pagãs, místicas, animistas e coisas assim. E aí? Exauri meu repertório de substância. Se tiver mais alguma coisa, você fala. Tem mais alguma coisa de substância? Pode falar. Mas a substância aqui nos afasta de heresias. Segunda unidade. Dê uma olhada aí. Também é usado. Também é usado. Se você tivesse que afastar a essência desse escopo teológico, como você definiria a essência? Eu fiz esse teste em casa. Estou vendo se deu na mesma. Isso. Aquilo que é natura, né? O problema é que natureza é uma palavra iluminista nesse sentido, né? Eu não sei se vocês sabem a palavra, isso é natural, ela ganhou força no iluminismo. O iluminismo trouxe uma ideia de afastamento de Deus. Então, o iluminismo, século XVIII, trouxe a compreensão. Por exemplo, essa expressão que você fala assim, cara, eu fiz assim, levantei a cabeça com força e fiquei tonto. Já teve essa situação? De dar um apagão? Cara, isso é natural. Sabe o que quer dizer? Você pensa o quê? Que tem a ver com a sua natureza e composição humana. Mas essas expressões começaram a ser adicionadas em nosso vocabulário a partir do iluminismo, que afastou qualquer ideia de que Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. Por exemplo, as pessoas até antes do iluminismo costumavam dizer assim, foi assim que Deus fez a gente. Por exemplo, quando a lei da gravidade é delineada, descoberta, a perspectiva de Isaac Newton é de que Deus é o Senhor da gravidade, é Deus que ordena tudo aquilo, e ele mandou uma carta para o reitor da sua universidade para explicar essa realidade. É Deus que ordena, é Deus que faz isso. Porque antes as pessoas diziam o seguinte, por que a maçã cai? Porque Deus quis. Isso não é uma mentira. Deus quis que fosse assim. Beleza. Mas isso definia tudo. Aí a partir do momento que a ciência entrou em sua fase talvez mais deificada, afastou-se a ideia de Deus quis e ficou a ideia de é natural. Por isso, ao falar da natureza de Deus, nós devemos, e aí não foi isso que você disse, eu só estou tentando dizer de que a palavra natureza tem para nós hoje um significado secular, de afastamento de qualquer perspectiva substancialmente divina. Interessante isso, é algo que você pode compreender. As pessoas morrem, isso é natural, não, isso não é natural. Segundo as Escrituras, não. Segundo as Escrituras, o homem foi feito para viver eternamente. Então, a ideia de naturalizar todas as coisas é também uma ideia de afastar perspectivas pecaminosas de dentro do vocabulário secularizado. É afastar a ideia de pecado, afastar a ideia de Deus quis, afastar a ideia de vontade de Deus. E é legal falar sobre isso para você também entender. Por isso que eu estou falando que não vai dar certo, tem 10 minutos. Compreendendo dessa forma, a essência, a substância, ela precisa ser expressa no singular. Deus é. A Trindade não compõe um são Deus, são deuses. Não, tem que ser no singular, porque a substância é una. Todos os atributos, ou diria Bavinck, que as perfeições de Deus são plenamente conjugadas por todas as suas pessoas. Segundo, tudo a qual pertence à natureza divina como tal deve, numa linguagem exata, ser expresso no singular, já que esta natureza é única. Portanto, embora cada uma das três pessoas seja incriada, infinita, onipotente, eterna, não são três incriados, três infinitos, três onipotentes e eternos, mas apenas um. Precisamos mudar nossa fala e adequar-se a Deus e não a nossa compreensão, né? Aqui Agostinho vai dizer o seguinte sobre essa questão, dá uma olhada lá.
Os diferentes nomes aplicados a cada uma das três pessoas da Trindade traduzem relação recíproca, traz como Pai e Filho e o dom de ambos, o Espírito Santo. Com efeito, não se pode dizer que o Pai é a Trindade ou que o Filho é a Trindade, nem o dom, aqui o dom, o Espírito Santo, nessa nomenclatura usada por Agostinho, ser a Trindade. O que é dito, porém, de cada um dos três em relação a si mesmo é dito não no plural, mas no singular, pois referente a uma única realidade, a própria Trindade. Se quiser avisar para o David não correr, é melhor, porque senão ele pode ter perdas substanciais lá. Vai no ouvido dele e fala: David, o pastor está ainda na natureza de Deus, se for necessário, completamos outra aula, tá bom? Terceiro, está indo até aí? Não deu, eu acho que não. Eu acho que as pessoas de Deus, deixa eu ver, eu vou parar na frase de Agostinho então. O Deus único e verdadeiro não é somente o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só para ficar marcado a nossa paralisação, vai mais uma. A gente vai começar na próxima jornada sobre a geração do Filho e a procedência do Espírito, que é muito legal de entender. Às vezes é meio, cara, mas isso é demais. Não, isso não dá. Não dá sim. Aqui o Frank Ferreira falando na sua teologia, a teologia tradicional diz que o Filho é gerado eternamente pelo Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Os conceitos de geração, filiação e processão, ou seja, de proceder, não são bem explícitos na Bíblia, mas são derivados da noção de que o Filho é unigênito do Pai e que o Espírito procede do Pai e do Filho. A gente vai parar por aqui, porque se der mais a gente não avança. Já foi 1h10 de aula voando, né? Mas o que ficou, como ficou, o que ampliou para vocês? Aí levanta a mão, fala comigo.